Olá pessoal, tudo bem? Sou o Álvaro de Vardim e esse aqui é o seu canal Vamos Buscar Juntos. O canal que tem o propósito de conversar com as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes opiniões. Aqui nós queremos conhecer de tudo, assim, para a gente poder transitar em inúmeros os assuntos. Nós aqui queremos dialogar, queremos estabelecer o contraditório, pois afinal de contas estamos vivendo numa sociedade tão polarizada, tão complexa, que acima de tudo, o que nós precisamos, principalmente agora, a gente já vinha numa sociedade polarizada, em muito conflito, em muita discussão, e ainda mais agora na pandemia do coronavírus, que estamos vivendo intensamente aqui no Brasil, desde a primeira metade, né, de março agora de 2020, e os ânimos estão aflorados, né? Os ânimos estão aflorados, então é muito conflito, é muita certeza, as pessoas estão sem certeza nas suas convicções, tanto é que por isso que as fake news crescem muito, porque a fake news o que é? É uma legitimação das narrativas daquelas crenças que as pessoas já possuem, né? Então a fake news é apenas o que? Um extravasar dessa narrativa que a pessoa já tem. Então, o que nós vamos pensar lá na filosofia grega? Lá atrás, Aristóteles falava da virtude do equilíbrio. O que nós precisamos nos dias de hoje é buscar esse equilíbrio. E nada melhor hoje nós estamos gravando esse programa no dia 21 de junho agora de 2020, e hoje, no dia 21 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Yoga. E o yoga proporciona, quer buscar o quê? O equilíbrio da mente e do corpo. E para a gente conversar sobre o Dia Internacional do Yoga e sobre o yoga, sobre a virtude do equilíbrio, sobre a mente e o corpo são, hoje nós convidamos a Simone Mugnaini, ela que é professora de yoga lá do estúdio Hatha Yoga, que veio conversar aqui com a gente do Vamos Buscar Juntos sobre justamente isso, a busca do equilíbrio. Seja bem-vinda, Simone, ao canal Vamos Buscar Juntos. E eu te convido desde já, vamos buscar juntos procurar esse equilíbrio. Me conta uma coisa, numa sociedade tão polarizada, numa sociedade assim que nós estamos ansiosos, afinal de contas, não sabemos para onde vamos e quando vai terminar essa pandemia. O que o yoga pode nos oferecer? Qual esse equilíbrio que o yoga pode trazer para nossas vidas? Seja bem-vindo ao canal Vamos Buscar Juntos. Obrigada, Álvaro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e trazendo um pouquinho do yoga nesse momento tão importante, né? Como você falou, do equilíbrio e da busca pelo equilíbrio. E aí a gente vê que o yoga tem tudo a ver, né? O yoga nada mais é do que o contato com você mesmo, é essa percepção, esse momento em que você consegue deixar essa parte, esse mundo externo, essa avalanche de informações, esse desequilíbrio, e aí você consegue olhar para você e perceber através de exercícios, de relaxamento, de meditação, tudo de forma guiada, para que você consiga se conectar com você. E aí você vai encontrar aí o teu lado interno, você vai conseguir olhar para você e deixar um pouquinho essa confusão, tudo que está acontecendo lá fora, e ver que você está em paz, você está tranquilo. E se você estiver tranquilo, você consegue passar essa percepção, né, e trabalhar com tudo de forma mais controlada. Então, eu gosto de brincar, né, Simone? Eu sou um jornalista, sou um especialista em generalidades, tá? Então, um dos temas que eu gosto muito é a filosofia, mas estou longe de ser um filósofo, né? Então, o jeito que você nos trouxe aqui, você meio que me fez eu me remeter, assim, à filosofia estoica lá de Epicteto, de Marco Aurélio, de Sêneca, que em um dos conceitos, assim, do estoicismo é justamente o quê? Aquilo que nós temos que nos preocupar somente com aquilo que nós temos controle. E aquilo que nós não temos controle, aceitarmos, né? Então você nos convida para isso com o equilíbrio da yoga. A gente está vivendo um mundo complexo, né? Tá todo mundo, de certa forma, meio
meio maluco, né? Meio ansioso demais. Então a yoga faz isso assim. Vamos pensar no cristianismo, viver o mundo sem ser do mundo. O mundo tá ali, aquela coisa assim louca, tá todo mundo louco, e a yoga você é realmente aquela imagem que a gente tem, o ícone ali, o mundo caindo, mas a pessoa ali meditando. Isso mesmo. E você falou uma coisa que eu ressalto muito nas minhas aulas, principalmente nesse período, né? Vamos aceitar, né? A gente vive um dia de cada vez e você aceita muito mais do que controla. Porque não tem controle, né? Tem coisas do teu dia a dia que você consegue controlar, obviamente, você tem ação. Mas coisas maiores que você não consegue controlar, você aceita. E esse aceitar não é fácil. Então, o yoga traz técnicas para isso. A gente, numa aula de yoga, em média, a duração é de 1 hora. E nessa 1 hora, a gente inicia a prática com respiração, inicialmente, que nós chamamos de pranayama. E essa respiração já vai te trazendo em contato com o ar que você vai respirando, como o ar vai entrando nos seus pulmões, à medida que você exala, qual é o processo. Isso já faz uma conexão com você e já te tira um pouquinho desse mundo externo. Logo que a gente termina as técnicas, e tem várias técnicas de respiração, que não é simplesmente sentar e respirar, né? A gente vai entendendo todas as fases da respiração, a gente passa para os asanas. Os asanas são os exercícios, e aí é que entra a prática física, né? Só que essa prática física, ela é diferente de uma academia, de um outro exercício físico, porque você tem que estar completamente consciente na ação, ao executar cada um dos movimentos. E isso vai te trazendo um pouquinho mais em contato com você mesmo. A partir daí, a gente tem o relaxamento. Então, você leva o teu corpo no máximo do exercício, você chega até a suar, se for o caso, trabalha fortalecimento, trabalha flexibilidade, e aí a gente passa para o relaxamento. O relaxamento a gente trabalha a absorção dos benefícios da prática. É onde você está calmo, está com o corpo, em geral, com a coluna no chão, de barriga para cima, e você vai absorvendo tudo o que a prática te trouxe. Após o relaxamento, a gente tem a meditação. A meditação, ela vai servir para que você tenha aquela consciência do teu corpo no início da prática e do teu corpo no final dela. E com a mente mais calma, mais tranquila, um corpo mais fortalecido, você consegue focar no silêncio ou numa meditação guiada. Em geral, as meditações são guiadas, e você termina a prática num estado muito bom, é um bem-estar maravilhoso. Então, a prática de yoga, eu digo assim, que ela é bem completa, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque, claro, estamos falando de yoga. Mas é para puxar mesmo. Você consegue fazer isso numa academia? Consegue, desde que você esteja realmente conectado com você e não com o aparelho, não com o peso que você está pegando, né? Mas sim, o que aquilo tudo de benefício está te trazendo. Então, essa consciência na ação, ela é muito importante. É isso que a gente ressalta no yoga, que você tem que estar completamente consciente. Aí, para isso, a gente tem várias técnicas, né? E várias artimanhas. Numa sala, num estúdio de yoga, por exemplo, a gente não tem espelho. Para quê? Para você não se comparar com o outro, para você não ficar se olhando, porque realmente é um olhar interno. Nesse momento, você precisa estar ali consciente de qual músculo você está usando, aonde você está fazendo mais força. De repente você está fazendo uma postura de trabalhar a perna, mas você está tensionando o pescoço. Então você vai tentando encontrar esse equilíbrio para que você não tensione outras áreas do corpo, senão aquela exatamente que a gente está tentando trabalhar. Eu achei interessante isso daí, vamos dizer assim, estúdio de yoga, eu só vi de fora, né? Eu achei interessante essa questão aí do não ter espelho, justamente para não ter
Porque das grandes questões, assim, que até mesmo a psicologia nos traz, assim, que o primeiro ponto para frustração é começar a se comparar com os outros, né? Então você veja que muita gente deixa de ir numa academia de atividade física mesmo, musculação e tal, para treinar porque a pessoa tem vergonha, né? A pessoa tem vergonha, por exemplo, ela tá com o corpo fora dos padrões exigidos pela sociedade, daí ele pensa, nossa, eu vou ver um homem com um corpão, uma mulher com um corpão e vou deixar de ir. Então o yoga é justamente isso, para eu não sou melhor que você, então. Até e o espelho assim que proporciona esse narcisismo a nós. Então o yoga retira isso para a gente entrar como lá Sócrates apregoou, né? Que já estava no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo? Exatamente. E isso é muito importante porque cada um tem uma estrutura. Cada corpo tem a sua estrutura. Cada um está numa fase. Então, eu posso estar com o meu corpo completamente pronto para uma atividade física. Eu não sei o que aconteceu ao longo da vida com aquela outra pessoa, quanto tempo ela ficou no sedentarismo, ou qual foi a jornada dela. O yoga vem para atender todo mundo, independente da fase em que você se encontre, tanto física quanto mental. A gente trabalha cada um no seu limite, né? Então, as posturas são, inclusive, mostradas na amplitude total, mas não que o aluno tenha que fazer aquela postura, às vezes ele não está naquele nível e ele tem que se respeitar, ele tem que encontrar o limite dele, crescer a partir desse limite e ir identificando aos poucos, de forma bem lenta, esse crescimento. A gente vê muitas posturas lindas, né, de yoga na internet, no Insta, no Face, e aí a pessoa chega na aula, eu quero fazer essa invertida, a primeira coisa que o aluno quer fazer. E aí que a gente... Quer começar por baixo, não quer começar por baixo, quer fazer aquela de 3 dedos, assim, não sei, fica... Exatamente. E para chegar nessa postura, a gente tem que trabalhar muita coisa. A gente tem que trabalhar o autoconhecimento, a pessoa tem que se sentir na postura, porque senão ela vira uma pose. Então a gente tem a diferença entre pose e a postura. A pose é aquela que você vai fazer lá para tirar foto, se o teu corpo permitir. A postura é você na ação. Você tem que estar completamente entendendo todos os músculos de forma muito consciente para fazer aquela postura. Só assim ela tem sentido, senão ela não vai ter sentido. A gente não consegue atingir os objetivos do yoga se a gente não cresceu na postura. Então, o objetivo, claro, ser humano, ele é desafiador, a gente precisa desse desafio, eu preciso ver uma imagem, me visualizar naquela imagem e querer estar. Mas, para estar nela, existe um caminho, e a gente trabalha esse caminho, e curte o caminho, só aí que a gente cresce, né? Mas, ainda falando de pose, a gente tem o professor Hermógenes, que foi o grande precursor do yoga no Brasil. Ele fala sobre 2 doenças. Uma delas é o que ele chamava de egoesclerose, que é a valorização do eu, que é isso. É querer fazer, eu preciso tirar foto, eu preciso fazer uma postura, eu preciso que alguém me veja, que batam palmas, né? E isso a gente tenta desmistificar, a gente tenta tirar, a gente diminui esse crescimento baseado nisso, é tirar o ego e estar presente na ação. Você não está fazendo uma postura para o outro ver, você está fazendo uma postura para o teu corpo, você está trabalhando o teu corpo com o objetivo de atingir a tua mente. Por isso que a gente termina com a meditação. O yoga, ele tem o objetivo de trabalhar a mente. Só que isso não se faz sozinho, a gente precisa do corpo, e um corpo são, um corpo fortalecido. Então, por isso, na prática de yoga, tem a prática física, para fortalecer o corpo com o objetivo de atingir a mente. E tem uma outra coisa interessante que ele fala, de uma outra doença, que é como que ele chama? Normose. A normose é o fato das pessoas entrarem num padrão e
achar que aquilo é normal e não construírem o seu padrão, né? Até tem um documentário que ele fala: Deus me livre de ser normal. É muito interessante. Deus me livre de ser normal, né? e, Exatamente, tirar esses padrões, né? A gente não precisa entrar nessa correria do dia a dia, entrando e estabelecendo o que é padrão para o outro, é padrão para mim também. De novo, é visualizar só o mundo externo e não olhar para dentro. E Simone, me diga uma coisa assim que você... Eu vejo que você está aí num campo, sei que você está aqui na região metropolitana de Curitiba, em Quatro Barras, ali perto do Anhangaba, quem sabe aquela montanha lá atrás seja o próprio Anhangaba, então agora é ele mesmo, certo? Então você está num local bem bacana, me conte uma coisa, você me contou que a tua formação acadêmica, assim, o que você se formou em análise de sistemas, isso, né? Isso. Foi isso. Então, pensa, análise de sistema é uma coisa completamente... Claro, é uma profissão que está muito forte agora, que toda a tecnologia da informação, você veja, o mundo... Nós estamos conversando aqui com as pessoas, assim, que se debruçaram, né? Esses cientistas da tecnologia da informação que se debruçaram para construir esse hardware, construir esse software, tudo isso, assim. Mas a tecnologia da informação, a tua área de formação é uma área muito complexa que exige, assim... E exige muito esforço, exige um comprometimento muito grande, de certa forma, que causa aqui um estresse exagerado na mente de todas as pessoas. Me conta uma coisa, você falou que gosta do caminho, eu acho muito interessante, porque a felicidade não está na estação final, mas sim no caminho que a gente está caminhando. Me conta uma coisa, como que foi esse teu caminho, deixar a análise de sistemas e entrar no yoga? Como que foi essa mudança da chavinha, assim, que você fez, assim, para sair para o outro lado aí? Então, interessante, né? Vamos começar lá do início. Minha mãe sempre praticou yoga. E eu, com adolescente, então eu ia em algumas aulas com ela, e chegou uma época que eu até praticava regularmente, né, junto com ela, com a professora dela. E já me interessei, gostava muito, e quando comecei faculdade, trabalho, filhos, aí não teve mais tempo para o yoga, né? Porque a gente precisa correr atrás de emprego, a gente precisa estudar. Logo eu tive meu primeiro filho e deixei o yoga de lado por achar que o mais importante naquele momento não era eu, né? Era me dedicar ao mundo. Fiz faculdade de análise de sistemas, trabalhei nessa área por 20 anos, 10 anos desse período trabalhei numa multinacional. E como você falou, é uma área estressante. Só que o estresse, hoje eu vejo que era estressante para mim e isso me levou para um outro caminho, essa consequência desse estresse, que hoje é o yoga. Mas ela pode não ser estressante se você mantém o equilíbrio, e eu não tive esse equilíbrio. O que aconteceu? Eu fiquei doente, passei por uma fase bem ruim, e nessa fase eu voltei ao yoga. E aquilo me fez tão bem, me transformou. Eu ter voltado para o yoga foi assim uma redescoberta na minha vida. Meu marido me deu um livro que chama A Moderna Ciência do Yoga, do William Broad. E nesse livro, o autor ele explica muito bem qual é o papel da ciência no yoga, através de pesquisas, o que realmente o yoga traz de benefício para o corpo. E aquilo me acendeu uma luzinha, de que, opa, peraí, isso não foi à toa, né? Realmente tem um porquê, um porquê científico aí. Eu não quero mais voltar para a minha área. Nesse momento, eu decidi que eu iria sair, então, desse estresse, que não estava me fazendo bem, porque realmente eu não estava em equilíbrio, e fui fazer um curso de formação. Nesse curso de formação, a minha intenção era estudar, era primeiro estudar, não tinha intenção de dar aula. Só que logo começaram os chamados, então eu terminei o curso, já fui chamada para dar aula na mesma instituição,
E ali eu fui crescendo, encontrei uma amiga, a gente montou o estúdio, e dali não parei mais. Então, hoje eu te digo, eu não voltaria para a área, para o mercado, para a minha área, né? No mercado corporativo já não faz parte de mim mais. Eu me complementei com o yoga. E consegui Interessante, né? equilíbrio, Opa, né? não, e isso é fundamental. Você conta assim que você não teve, vamos dizer, agora você não conseguiu conciliar, né, a tua vida com o yoga e não conseguiu também trabalhar o teu estresse dentro da área de tecnologia, né, por causa de todas as tuas exigências, né? E Ah, aí envolveu um monte de coisas, né? Eu acho que eu procurei o yoga já numa fase em que o meu estresse já estava muito grande, e quando eu vi que esse era um caminho que estava me fazendo mais feliz, então foi natural, eu fui saindo da minha área e trilhando esse outro caminho, né? Não, não, e me não me vejo mais assim, poderia, é o que eu digo assim, se você mantém o equilíbrio, nada é estressante. Mas eu me deixei tomar muito pelo trabalho, deixei família de lado, e isso não me completava. Quando eu vim para o yoga, que eu comecei realmente ver o que era mais importante na vida, que não era só o meu salário, tudo mudou. E aí eu não consegui mais retomar aquilo, porque daí eu já estava, né, num outro caminho, vendo outras possibilidades, e sou bem mais feliz assim. E é interessante que você falou assim que essa tua troca de chavinha você fez assim, que são duas questões que acontecem na nossa vida. Hoje tu toma uma atitude pelo amor ou toma pela dor, né? Então você veja que a tua tomada de atitude foi pela dor e claro, continuou nessa tomada de atitude pelo amor, né? Pelo amor que você já nutria pelo yoga, e aí com esse desenvolvimento se nutriu cada vez mais. Mas me diga uma coisa, claro, são inúmeras as pessoas que não vão mudar de vida para buscar uma outra vida, assim, deixando a sua profissão de lado. Então, profissões estressantes como médico, até mesmo jornalista, quando depende do veículo que está, profissional de tecnologia. Me diga uma coisa, você como professora, Simone, qual que são os benefícios? Como é que uma pessoa, o cidadão comum, o cidadão, vamos dizer assim, o cidadão médio, aquele que pega ônibus, aquele que se estressa, aquele que tem seus problemas, que os boletos estão acumulando, como que ele consegue praticar o yoga e quais são os benefícios que a prática do yoga vai trazer para essa vida que é o do cidadão, vamos dizer assim, o indivíduo médio da nossa sociedade? Eu tenho vários alunos que estão, né, nessa fase e vêm para o yoga exatamente com essa busca desse equilíbrio, né? A gente consegue muito bem conciliar tudo. No meu caso, eu não consegui, mas talvez eu tenha descoberto uma outra paixão, né? Cansei daquela área e tive essa outra possibilidade. Se a gente busca um equilíbrio naquilo que a gente gosta de fazer, e talvez eu me pergunto, será que eu gostava mesmo do que eu fazia? Será que essa mudança não veio para, opa, eu realmente não quero mais, né? Agora, se você gosta do que você faz, mas o dia a dia tá te trazendo estresse, tá te trazendo esse desequilíbrio, o yoga vai te ajudar muito, porque você acaba aprendendo a se controlar, a controlar as coisas para manter tudo em equilíbrio, nas posturas mesmo, eu sempre falo, né, procura fazer a postura bem consciente na execução, porque não é só fazer a postura, é a maneira como você está executando. Isso é até dito pelo professor Pedro Kupfer, e muito bem dito, ele sempre ressalta isso, é a maneira como você faz, e não o que você faz. Então, trabalhando essa maneira, o executar de uma postura, você já traz esse conhecimento para tudo. Então, você está no trabalho, né? Está fazendo, tem que entregar um resultado. Curte o trabalho, curte o caminho. Não deixa que esse caminho seja estressante só por conta de um resultado, né? E isso as pessoas conseguem fazer desde que elas sejam apaixonadas pelo que elas fazem.
esse amor pelo trabalho, pelo caminho que escolheu, não tem por que estar em desequilíbrio se você está em equilíbrio com você, né? Entendi. E me conta uma coisa, você falou em equilíbrio, uma coisa assim que a gente sempre valoriza, a gente vê nos meios de comunicação, conversando com as pessoas que têm o teu estilo de vida, assim, as pessoas sempre nos indicam a meditação. Agora falando com o público leigo, o que é a meditação? O que é a meditação? Porque pelo que eu entendo, a meditação é um momento que você se isola, né? Se isola e a tua mente não pensa em nada, né? Então me explica, assim, a primeira pergunta, o que vem a ser a meditação? O que é a meditação? E como fazer a meditação nesse dia atual? A gente precisa ir para a montanha? Ou dá para meditar dentro do ônibus? Dá para meditar ali na esquina da Marechal Floriano com a Marechal Deodoro, aqui em Curitiba? A meditação tem essa condição, ela proporciona isso daí? A gente conseguir, mesmo em todo esse estresse, vamos dizer assim, o burburinho do dia a dia, a gente, naquele momento, a gente se isolar, criar uma bolha e a gente ir para um lugar diferente? Então, Álvaro, foi ótimo você ter colocado essa questão, e a tua fala de que o yoga é não pensar em nada é completamente ao contrário. Tanto que a gente, nas meditações guiadas, você sempre precisa estar pensando em algo. Só que o pensar em algo é trazer ele para um pensamento único, é aquela atenção plena em algo. E não e pensar em várias coisas ao mesmo tempo, que eu estou fazendo, daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa, aquele agito, né, aquela confusão mental. Então, é exatamente esse cessar do turbilhão mental de uma forma guiada. Então, eu tenho alunos que chegam, né, no primeiro dia e falam assim, olha, eu tô vindo porque é recomendação médica, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não sei, eu não me vejo sentado no chão em silêncio. Não vou conseguir. Mas eu vim aqui porque eu vou tentar. Eu acho muito engraçado, porque daí eu tenho alguns feedbacks, um deles outro dia, uma aluna me falou assim, nossa, assim, como que pode? Eu achava que eu não ia conseguir, com as técnicas respiratórias eu já me sentia outra pessoa mais disposta, minha coluna até alinhava um pouquinho mais, né? Durante a prática passou, eu não percebi, fizemos a meditação e eu não acreditava que eu estava meditando, eu não acreditei. Chegou no final da aula, é isso meditação? Então as pessoas têm aquela coisa da imagem, você olha alguém meditando e a pessoa realmente está lá sentada, em geral em postura de lótus, sentada no chão, que também é um problema, né, porque aqui no Ocidente a gente não está acostumado a sentar no chão, então existe esse incômodo, dói o quadril, dói a coluna lombar, é extremamente desconfortável para quem nunca sentou no chão, a gente senta em cadeira, a gente senta em sofá, a gente não está acostumado com isso, então esse trabalho do corpo, para abertura do quadril, para possibilitar esse sentar no chão, é muito importante. Aí também existe um crescimento até a gente chegar nessa postura confortável. E se não está confortável, não precisa sentar no chão, vai sentar em qualquer lugar. A coluna alinhada, a coluna para cima, é para te dar disposição, para que permita que a energia flua pelo tronco e possibilite a expansão da consciência. O ficar em silêncio, em nenhum momento vai te dar uma aflição, uma agonia, estou aqui sem fazer nada, meu tempo está passando e eu tenho coisas para fazer. Por quê? Porque no momento em que você entra nesse estado meditativo, você está sendo guiado ou para pensar, tem várias técnicas, né? Você pode se imaginar num lugar ou numa montanha, você analisa tudo que tem em volta, você escuta o barulho dos animais, dos pássaros, você sente o cheiro, e isso vai te levando para esse estado meditativo de atenção plena. Então, foi ótimo você ter colocado, porque essa opinião é a de todo mundo. E depois que a pessoa consegue, numa única prática, ver que não é sentar e fazer esforço para não pensar em nada, muito pelo contrário, você está o tempo todo ativo. Os meus melhores alunos são aqueles que são inquietos.
porque o tempo todo eu instigo para que eles estejam pensando no qual músculo que está sendo trabalhado, o contato dos isquios com o chão, com o solo, o topo da cabeça direcionado para o teto, o olhar direcionado para o ponto entre as sobrancelhas, e isso vai levando a pessoa sem que ela perceba que ela está sentada, quieta, sozinha, mas a imagem que a gente tem é realmente essa, da pessoa em silêncio, imóvel e sem se mexer, né? E me conta uma coisa, você falou assim que a meditação é guiada. Para a gente conseguir entrar nesse estágio, vamos dizer assim, nesse ponto principal da meditação, precisa ter uma guia, como você, assim, foi guiando a professora, ou a pessoa, eu, assim, sozinho, aqui em casa, no meio da rua, eu consigo, eu mesmo, me guiar para esse estágio, esse estado de meditação? É possível, mas é difícil. É mais difícil porque se você não conhece nenhuma técnica de meditação, isso vai ser mais sofrido para você, porque você sempre vai estar tentando ficar em silêncio. E como não é esse o objetivo, começar a meditação ficando em silêncio, é exatamente focando em algo. No Mindfulness, que é a meditação mais conhecida, né, no Ocidente, que foi amplamente divulgada, que é a atenção plena, você pode meditar olhando pela janela. Você fixa o olhar em alguma coisa, uma planta ou um pássaro, pronto, você já consegue estar focado em uma coisa só. Você está estudando, focado numa coisa só, você está praticando uma meditação. Se você escuta uma música e nessa música, você não está assim escutando simplesmente deixando a música rolar, mas se você presta atenção num instrumento, seja no acorde do violão ou numa bateria, num ponto ali da música que te deixa atento, é uma forma de meditação. Então a gente fala que você pode meditar sozinho, mas muitas vezes as pessoas desistem porque elas não conseguem. Vem muito pensamento, e a mente humana é assim, né? Vem um pensamento, você quer agir, você vai lá, pega ele e trabalha e interage com ele. E em determinados momentos da prática a gente até fala, se vier algum pensamento, deixa vir, deixa tranquilo, só não interage com ele. Então imagine nuvens no céu passando e deixa o pensamento passar como nuvem, não se apega. E aí a gente vai trabalhando, por isso que o guiado é muito mais fácil, porque de repente você se pega pensando e quem está guiando fala, se vier um pensamento não tem problema, tá tudo certo. Retoma onde você estava, em que ponto você estava, só não interage com ele. É mais fácil. E existem vários aplicativos de meditação, né? Hoje pode ser por voz, pode ser, tem aplicativos até que são só áudios em que você vai se conectando e vai sendo guiado, ou com imagens. Existem várias possibilidades. Então, meditar é para qualquer um, sim. Opa, bacana. E me diga, dentro dessa questão, né, que você colocou aí, que é para qualquer um, você falou assim que existem muito dos seus alunos são inquietos, provavelmente são ansiosos. Quais foram os benefícios, assim, os progressos que você viu nesses alunos, assim? Aquele aluno inquieto, aquele aluno ansioso, até muitas vezes, assim, desesperado, né, com o dia de amanhã. Como que ele se transformou, assim, com a prática do yoga e a prática da meditação, assim? Qual que foram os efeitos, assim, concretos na vida desses teus alunos, assim? Eu tenho relatos de casos de aluno que chegou tomando remédio ansiolítico e depois de passado um tempo, a gente tem esses relatos, né, de, olha, o yoga transformou minha vida, eu não estou tomando mais nenhum medicamento. Por quê? Porque ele conseguiu produzir aquilo que o organismo dele precisava sem a ajuda de um químico, né, de uma substância química. Isso, a gente tem relatos diários
com relação a isso. Eu até peguei o meu telefone aqui, porque hoje a gente recebeu, pelo Dia Internacional do Yoga, mandei uma mensagem no nosso grupo, e eu tenho relatos, por exemplo, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi ter conhecido o yoga, sempre serei grata. Tem uma outra que chegou agora há pouco, muito feliz em ter começado e aprendido a amar o yoga com vocês, meninas, o yoga me ajuda muito todos os dias, e por aí vai, tem vários, hoje assim, o grupo está lotado de mensagens. Tem uma dizendo assim: obrigado por me apresentarem o yoga, obrigado pela força que o yoga me deu e continua me dando, obrigado pela alegria que sinto quando estou praticando yoga, obrigada pela compreensão que o yoga me proporciona a mim mesma. Então, são relatos reais, diários, que a gente encontra, que a gente recebe, de pessoas que realmente conseguiram trabalhar a ansiedade, pessoas que estavam tentando engravidar, que em 3 meses fazendo yoga estão grávidas. Temos 2 alunas nesse caminho que vieram para o yoga e deram aquela acalmada, realmente olharam para dentro, viram o que estava acontecendo, né? E aí até eu entro numa outra questão, que é se olhar para dentro e ver o que está acontecendo. O yoga também traz benefício em relação às dores. Então tem muita gente que chega, nossa, eu morro de dor no meu joelho, ou eu tenho muita enxaqueca, e que depois de passado algum tempo, eles começam a entender que não é o remédio a salvação, não é o remédio que vai tirar a dor. É porque ele compreendeu que a dor está ali, o corpo está me avisando que alguma coisa está errada. Então eu vou olhar para aquilo e ver o que eu estou fazendo, se é um esforço repetitivo, se é uma emoção diferente, se é um sentimento acumulado, e o que é que está acontecendo para eu ter aquela dor. Então tudo bem, no primeiro momento eu posso até tomar um remédio, porque aquela enxaqueca está me incomodando que eu não consigo nem pensar. Mas espera, a dor passou, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que acolher, eu tenho que aceitar, eu tenho que ver que ela veio como um aviso para mim e que ela não veio à toa. E aí também temos vários relatos nesse sentido. Nossa, minha coluna lombar não dói mais, não estou tendo mais esse problema, porque, de certa forma, eu consegui fortalecer outros músculos que deram sustentação à minha coluna, e eu não tenho mais a dor na coluna. Mas antes de começar a praticar, era remédio para dor o tempo todo, para aguentar a dor na coluna. E em cima disso que você falou, assim, agora, uma das coisas que eu já estava pensando, e pensando justamente nessa dor que você falou, assim, né? Você nos passou, assim, no começo da nossa conversa, que o yoga também ele é uma espécie não, estou falando errado, ele é também atividade física. Ele também é atividade física com outro jeito de ser. Você não vai forçar, não vai puxar o peso, o ferro ali, como o pessoal fala, assim. Mas me diga uma coisa, essa atividade física que o yoga proporciona, ele também melhora as nossas dores do nosso corpo, assim. A gente consegue, como você mesmo colocou aqui, a dor está dizendo que alguma coisa está errada. O yoga, ele resolve aquela coisa que está errada, principalmente um dos grandes problemas da nossa sociedade é justamente isso, a dor na coluna, a dor na lombar. O yoga consegue nos trazer isso como? Assim, a gente indo lá e resolvendo, por exemplo, vou falar como leigo, assim, um problema lá na articulação, no nervo, ou ele também nos ensina uma nova postura corporal, assim, para não prejudicar mais o nosso corpo? Então, esse é um bom ponto, que como a gente tem muita consciência na ação, cada postura que a gente realiza, a gente chama cada músculo que está sendo envolvido na postura. Para a gente ter essa percepção, é muito lento, esse crescimento é lento. Só que ela é uma musculatura que a gente trabalha de dentro para fora, com esse conhecimento. Então, a gente consegue trabalhar muito bem músculos internos que, fazendo um exercício somente de levantar peso, talvez eu não tenha essa consciência e nunca utilize esse músculo, né? Então, por exemplo, uma das maiores queixas é a dor lombar, né? Causada por
má postura, ou por carregar peso, ou por sedentarismo. E no yoga a gente tem um músculo, a gente tem uma forma de trabalhar o músculo interno, chama psoas. É o músculo que liga o membro inferior do superior. E tem muitas posturas no yoga que trabalham e fortalecem esse músculo. Não só fortalecem, como flexibilizam ele. Então, muitas vezes, só com esse trabalho interno desse músculo, ele já dá sustentação para aliviar a dor na lombar. Então, muitos relatos de, eu não tenho mais dor na lombar. Não é porque a gente trabalhou a lombar, é porque a gente trabalhou o abdômen e o músculo psoas. Então, são várias a gente tem que analisar a causa. Ele é integrado, ele trabalha o corpo inteiro. Então, assim, a questão do yoga, a mente e o corpo, vamos dizer assim, mente, espírito e corpo são, é uma saúde integral, então, que o yoga proporciona a nós. Exatamente. Até parece um clichê, né? Mas a gente tem isso no dia a dia e tem os relatos. Você vê enxaqueca, né? Enxaqueca também é um dos relatos assim maiores que a gente tem. Por que a enxaqueca? É um problema emocional, é uma preocupação que não está sendo olhada. De alguma forma tem que olhar, tem que procurar a causa. Não adianta, né, tomar o remédio de novo e trabalhar a consequência. Você tem que investigar a causa e só aí trabalhar. É um sentimento ruim, é uma mágoa, é um esforço repetitivo, de repente, do olhar no laptop o tempo todo. E isso é uma outra coisa. A gente trabalha, inclusive, o músculo do globo ocular, com exercícios, com práticas de fortalecimento dos músculos do globo ocular. Então, é muito completo mesmo. É do fio do cabelo até a ponta do pé. Que bom. E me conta uma coisa, você falou assim na questão da causa e da consequência. Muitas vezes assim, muitas vezes não. Quando a gente toma um remédio é para curar a consequência e tratar a causa. Um dos grandes problemas também da nossa sociedade atual, dessa nossa sociedade complexa, contemporânea, é a falta de sono. As pessoas não dormem mais corretamente e a gente sabe, uma pessoa que dorme mal, ela tem um outro dia terrível, né? E aquele acúmulo, né? Por exemplo, dormiu 3 horas, 4 horas num dia, no outro dia também. E muitas vezes não adianta dormir 16 horas no outro dia que não vai recuperar aquele estado físico que um sono agradável nos proporciona. A nossa sociedade é complexa, a nossa sociedade está ansiosa. Como que o yoga pode proporcionar também boas horas de sono? Do jeito que a pessoa precisa, é 6, é 7, é 8 horas, assim. Como que o yoga também trabalha essas horas do sono? O yoga trabalha lá na academia, assim, trabalhar assim, para a gente buscar essa qualidade do sono, e também é possível fazer tipo um exercício na hora que nós vamos até a cama, assim, vamos para a cama para dormir, para termos realmente horas boas de sono? Então, a gente tem que analisar qual é a causa, né, dessa insônia. Ela é ansiedade, na maioria das vezes isso já é conhecido. Como no yoga a gente está trabalhando esse controle, esse equilíbrio, por consequência ele já vai diminuir a ansiedade. Se ele está causado por um outro estresse, sempre a gente tem que olhar para a causa e perceber o que está me fazendo perder o sono. Então, eu acordo pensando em alguma coisa porque eu estou preocupada com isso, aí entra, eu controlo isso, eu tenho ação para fazer, sempre se olhando, por isso, né, de novo, é o olhar interno, é o se conhecer, tem que buscar essa causa. Se não encontrar a causa, você não vai conseguir trabalhar no resultado. Você me perguntou sobre o que a gente poderia fazer na hora de ir dormir, né? A gente tem técnicas respiratórias muito legais para acalmar o sistema nervoso parasimpático, e em geral a gente trabalha isso com a exalação. Então, quanto mais longo você exala, mais você se acalma. Você vai dando o comando para o cérebro de que está no momento de
se acalmar. Então, tem técnicas para isso. Por exemplo, inspire em 4 tempos e exale em 8 tempos. Essa é uma técnica bem legal. Fazer uma meditação, prestando atenção na respiração, uma meditação guiada em que você foque na respiração. A respiração é chave para um montão de coisas. A gente respira de forma automática durante todo o dia, a gente nem conhece a nossa respiração completa. E isso, nas práticas, a gente acaba conhecendo, exigindo essa maior capacidade pulmonar, a gente amplia a capacidade pulmonar. E como consequência, além de aliviar o estresse, a gente trata aí rinite, uma porção de problemas respiratórios, né? Por quê? Porque você está permitindo uma troca gasosa maior, você está ampliando a tua capacidade pulmonar e está conseguindo se conhecer e trabalhar a respiração. Isso já acalma. Então, uma boa técnica para levar assim para a cama seria a respiração. Legal. Então, dormi bem, acordei bem, tá? Eu vou trabalhar. O que o yoga e a meditação podem proporcionar de bom, assim, para o ambiente corporativo? Uma empresa, assim, ela poderia fazer, tipo, igual tem a ginástica laboral, fazer, assim, um programa de yoga laboral, assim, por exemplo, fazer um trabalho em conjunto, colocar a yoga como um dos valores, né? Um dos valores dentro da empresa. É possível conciliar a tranquilidade do yoga dentro de uma empresa, assim, com todo o estresse do cotidiano do mundo corporativo? A yoga pode beneficiar, assim, o ambiente do ambiente corporativo e, consequentemente, aumentar os seus lucros na empresa, já que é isso que é a intenção, a causa da existência dessa empresa, assim, ela pode colaborar com a atividade comercial também? A gente tem, né? A gente tem o yoga laboral. Eu já trabalhei com várias empresas, tivemos resultados excelentes. É uma pausa de 15 minutos, de 20 minutos. Tem várias maneiras de abordar o yoga na empresa, né? Ou os funcionários podem fazer uma prática completa no intervalo de almoço, ou, né, se reunir. Pode ser lá de 40 minutos, 50 minutos, mas a gente sabe que não é sempre que uma empresa permite isso ou que o funcionário tem essa disponibilidade. Então, o que mais a gente aplica em empresa são essas pausas de 15, 20 minutos, onde se respira, faz uma meditação guiada, trabalha um pouquinho com as articulações, de pé, sentado, na cadeira mesmo. O importante, eu sempre peço para que não esteja no ambiente, na mesa de trabalho, porque vai tocar o telefone, vai entrar uma mensagem no laptop e isso vai gerar distração. Então, a gente vai para uma sala e nessa sala você sabe que vai ficar 15 minutos, 20 minutos, se o telefone tocar, vai esperar, porque é o teu momento. Aí a gente trabalha a respiração, trabalha essa consciência, né, do respirar de forma completa, de forma consciente, e uma meditação. Isso tem gerado resultados assim fantásticos de maior criatividade. A pessoa volta para a sua estação de trabalho mais atento, mais focado e com uma sensação de interior em paz, né? Porque aí você cessou toda aquela confusão, aquele monte de telefonemas, aquilo que eu tinha para fazer, nesse momento eu não pensei em nada, é como se zerasse uma caixinha, então a caixinha ficou zerada, pronto para começar de novo. E me conta uma coisa, Simone, você é uma entusiasta, né? É bacana de ver, assim, quando essas pessoas, assim, que amam aquilo que fazem. É justamente isso que nós precisamos para construir uma sociedade cada vez melhor. Falamos aqui já todo esse tempo sobre os benefícios do yoga e da meditação. Para uma pessoa ainda que não está convencida, como é que você convenceria da importância do yoga para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Para colocar a nossa cabeça um pouco menos ansiosa, um pouquinho mais nesse caminho, porque o importante é isso, como você já falou no começo da nossa conversa. O mais importante não é só a chegada lá na estação final, mas já é o caminho que nós estamos caminhando. Como que
a yoga e a meditação proporcionam um caminhar mais leve para essa pessoa? Adoro essa pergunta. O yoga é para quem, né? O yoga é para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é para todo mundo. Depende da fase em que você se encontra. Então, você está querendo uma busca, você está querendo realmente olhar para dentro, porque nem sempre a gente está querendo olhar para dentro. Muitas vezes a gente só quer olhar para fora e caminhar. E vamos trabalhar, vamos fazer, vamos cuidar de casa, vamos cuidar de filho, vamos viajar, vamos curtir de uma outra forma, olhando só a parte externa, né? Então, quando você sente a necessidade de, opa, eu tenho que parar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que respirar melhor, eu tenho que sentar melhor, eu tenho que ter uma boa postura, eu estou preocupada com o meu corpo. Quando engloba todos esses objetivos, não importa em que fase física do teu corpo você esteja. Ah, eu posso estar acima do peso, ou eu posso estar bem. É para todo mundo. Inclusive, como eu disse, né, no início, a prática dos exercícios, que tem práticas mais pesadas, tem práticas mais leves, cada um vai fazer no seu ritmo. Então, se eu estou no meu momento que eu posso acompanhar tudo, eu acompanho tudo. Se eu não posso fazer determinada postura, eu olho para dentro, eu localizo aonde está a minha limitação e eu trabalho a partir desse limite. Então, essa consciência, ela tem que existir sempre. Então, todo mundo pode fazer yoga, partindo do princípio de que realmente o yoga é para todo mundo. Mas se a gente for entender mesmo quem quer fazer yoga e se vai se dar bem, é aquela pessoa que realmente está querendo olhar para dentro. Legal. Isso, falando isso, daí a gente vê que tá tudo nessa busca aí que há milhares de anos a gente não conseguiu ainda, né? Que é o conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase tão apregoada pelo filósofo Sócrates, que estava lá, uma frase que estava lá no portal de Delfos, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Então, a grande questão é nos conhecermos. A gente já dominou, a gente já foi para a Lua, quem sabe já chega em Marte, a gente já consegue, eu acredito, né? Como, se não me engano, foi Freud que falou que era mais. Não, foi Jung, acho que foi Freud, tá? Desculpa aí. Acho que foi Freud ali, que falou que era mais fácil, né, desvendar o espaço, né, o universo, do que desvendar a mente humana. E é justamente isso que a gente está aqui, né? Na verdade, não foi Freud, foi Jung que falou, né? Sabe? Foi Jung que falou isso daí. Me desculpa aí, mas a gente vai lembrando. Então, o grande conceito, a nossa grande meta é nos conhecermos, e o yoga nos proporciona isso. Simone, e é uma luta diária. É uma luta diária, não é fácil. Não é porque a pessoa faz yoga que ela pode pensar que, então eu estou acima de tudo e de todos, agora eu já me conheço. Não, é dia a dia. E é muito a se descobrir, né? E cada fase que você passa, você tem que descobrir como é que você está naquela fase. Luta diária. É um conhecimento que tem que ter em mente sempre, né? Não dá para assumir, já sei tudo, agora eu estou fazendo yoga, agora eu sou acima de tudo e me conheço, não. É um esforço cotidiano, né? Reconhece-se assim a nossa capacidade pelo esforço cotidiano, né? Que a gente tem para domar nossas más inclinações, para fazer a gente se impulsionar, né? Como o filósofo Mário Sérgio Cortella, né, o nosso professor aqui de São Paulo, fala, né, nós não nascemos prontos, né? Então nós nunca estamos prontos. Amanhã é uma versão melhorada daquilo que eu sou hoje, né? Então é esse esforço cotidiano, e é legal isso que você passou. A yoga, você aprendeu, não é porque você fez o yoga que você já se tornou uma pessoa, já está pronta, não. É um esforço cotidiano. Esse esforço diário da gente se impulsionar, de nós darmos passos cada vez mais à frente, rumo à nossa evolução, vendo que o que importa não é chegar no final, mas é o caminho que nós estamos caminhando. Simone, eu agradeço aqui por a tua participação no canal Vamos Buscar Juntos e nos ensinar um pouco mais, né, o que vem ser o yoga, nos mostrar essas metodologias de meditação, mostrando que o grande prazer é caminhar, né? Que a gente vai chegar um dia, mas o grande prazer é caminhar, e o yoga nos proporciona essa caminhada um pouco mais tranquila. Muito obrigado pela tua presença.
Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter te convencido a começar a fazer yoga. E se eu convenci, está convidado. A Muito gente, obrigado. nesse período agora, a gente está tendo aula somente online, né, Legal. pelo Zoom. Não tem problema de começar, de ser iniciante. Eu consigo ver, né, todos os alunos pela tela, fazer os ajustes necessários, dando comando para que cada um vá entendendo e localizando o seu músculo, o que deve ser trabalhado. Então fica aí o convite. Quem quer começar, quem sentiu o chamado, só vem. Opa. E qual que é o teu telefone, teu endereço? Então, o telefone é 98834-8134. Pode ligar ou pode mandar o WhatsApp e aí eu passo todas as informações de horários, de link do Zoom. E a gente fica na Avenida República Argentina, bem pertinho do festival. Então, para quem mora perto e gostaria também de conhecer o estúdio, assim que voltar e retomar retomarmos as aulas presenciais, também estão convidados. Ok. Eu agradeço, a nossa audiência agradece a esse teu convite e agradecemos muito a esse tempo que você nos dedicou para explicar um pouco mais sobre yoga. Muito obrigado, tá? Yoga para conversar um pouco. Yoga, tá certo, tá tudo certo. Os dois então tá bom. Então como a gente errei. Pode ser a yoga, pode ser o yoga, a gente que escolhe. Então tá bom. Então eu fico mais tranquilo, não errei. Então, eu usei os dois termos. Obrigado, tá, Simone? Obrigado pela tua gentileza, obrigado por você compartilhar o teu conhecimento conosco, porque afinal de contas é isso que é o nosso propósito, o propósito do canal Vamos Buscar Juntos. Gostou da entrevista da Simone? Então, compartilhe a entrevista, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com todos os seus amigos. Você fazendo isso, o canal Vamos Buscar Juntos aumenta a sua relevância no ambiente do YouTube. Vamos trabalhar isso, é um passinho, como disse aqui a Simone, é o caminho do Vamos Buscar Juntos, é um passo depois do outro, e é um passo, acima de tudo, muito gratificante fazer esse trabalho de conversar com inúmeras áreas do conhecimento. Hoje nós conversamos sobre yoga ou sobre a yoga, como a Simone nos falou que está correto. Então, você gostou da entrevista da Simone? Então, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, é muito importante isso. Ative as notificações, curta aí a entrevista, para a gente crescer cada vez mais, para a gente poder debater cada vez mais os vários assuntos, as várias áreas do conhecimento. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia mundial do coronavírus e tenho certeza que com o meu esforço, o esforço da Simone, o esforço de você que está aí em casa, nós vamos vencer essa juntos, porque eu tenho certeza que os cientistas, toda a ciência está em busca disso, da cura do vírus, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista do canal Vamos Buscar Juntos.